Se uma reta no plano é fixada no plano, perceba que essa reta separará o plano em dois conjuntos de pontos, o conjunto de cima e o conjunto de baixo. E é esse caso que eu gostaria de falar nesse momento. Quando uma reta está no plano, a reta separará o plano no conjunto de pontos, que eu chamo desse conjunto de cima, ou nesse conjunto aqui de baixo. Então, isso é um postulado. O postulado da separação de pontos. Uma reta no plano separa um plano maior em dois conjuntos de pontos. Observe o que eu vou fazer aqui. O que eu estou fazendo aqui é pegando os pontos desse conjunto de cima, mas não estou pegando os pontos da reta. Ou seja, eu estou deixando a reta de fora. Agora, vou pegar os pontos do conjunto, do outro conjunto de ponto, de baixo. Mas não estou pegando os pontos da reta. Então, nesse caso, observe que esse conjunto de cima não tem nenhum elemento com o conjunto de baixo. Não tem nenhum elemento em comum. A isso, percebemos esses dois conjuntos como conjuntos disjuntos. Conjunto disjunto é quando a interseção desse conjunto com esse é vazia. Não tem nenhum elemento em comum. Vimos na videoaula acima o que é um conjunto convexo. E note que se eu pegar um ponto, digamos um ponto X e um ponto Y, nesse conjunto de pontos, terá uma reta contida nesse conjunto e, portanto, um segmento de reta contido inteiramente nesse conjunto. Do mesmo modo, se eu pegar em um ponto Z, dois pontos distintos, terá uma única reta contida nesse conjunto de pontos e, portanto, terá um segmento inteiramente contido nesse conjunto. Então, dizemos que esses semiplanos são semiplanos convexos. E por fim, quando eu pego um ponto, digamos um ponto A, nesse plano de cima, esse ponto A pertence ao conjunto de pontos de cima, e aí eu pego um ponto B no conjunto de baixo. Quando eu faço o ligar, ou seja, quando eu ligo esse segmento AB, o segmento AB intercepta a reta, ou seja, há uma interseção. E a isso entendemos que duas retas se trombam em um único ponto, ou seja, duas retas têm uma interseção em um único ponto. Nesse caso, eu peguei um segmento, que é uma parte da reta limitada, e uma reta. Tem uma interseção, que é um ponto. Beleza, isso aqui, essas partes, esses pontos que eu peguei e não incluí a reta, é o que se chama, esses pontos aqui que eu não incluí os pontos da reta, se chama semiplano aberto. Por que aberto? Porque eu não peguei os pontos
da reta, que a reta separa o plano em dois semiplanos. Quando não incluo a reta, é um semiplano aberto. Agora, do mesmo modo, no outro conjunto de ponto, que foi separado pela reta, quando eu pego os pontos que não são pontos da reta, ou seja, eu não pego nenhum ponto da reta, esse conjunto aqui de ponto é o que se chama de semiplano aberto. Agora, vocês devem estar perguntando por que eu não estou incluindo a reta. Quando eu pego o ponto, um ponto na reta, digamos, ponto aqui, vou escrever. Quando eu incluí um ponto, peguei um ponto aqui, outro ponto, peguei um ponto na reta, incluí a reta. Beleza. Quando eu incluo a reta, quando eu pego um ponto na reta, é o que chamamos de semiplanos. Então, o que é semiplano? Semiplano é o conjunto de pontos separado pela reta. Esse conjunto é um conjunto convexo e esse conjunto tem ponto da reta. Então, tem pontos da reta e os pontos desse conjunto. Vamos simbolizar esse conjunto aqui, sei lá, uma letra, um semiplano 1. Então, esse aqui será um semiplano 1. Os pontos da reta e os outros pontos desse conjunto. Isso aqui é uma noção. O de baixo, os pontos desse conjunto aqui, separado pela reta, e também os pontos da reta, é um semiplano 2. Então, essa noção de semiplano é útil para compreendermos o que vem a seguir. Bom, muito bem. Então, uma reta separa o plano em dois semiplanos e, basicamente, o que temos aqui é quando eu pego a reta e faço a reunião com o conjunto de pontos que ela separou, eu tenho um semiplano. E também, quando eu pego a reta e faço a reunião com o conjunto de pontos que ela separou, eu tenho um semiplano. E essa reta, em relação aos semiplanos, vou indicar aqui, ela se chama reta origem. Reta origem. Bom, vamos então, a partir dessa noção, desse postulado, na real, ver o postulado da construção de ângulos. Para isso, vou pegar essa reta, a reta R. Bom, a reta R separa o plano em dois semiplanos. E esses semiplanos são opostos. Beleza. Agora, pegarei um ponto, digamos, um ponto A, nessa reta, e um ponto B. De modo a ter, por esses dois pontos, uma única
reta e uma semi-reta. Então eu tenho essa semi-reta AB nessa reta origem. Então eu vou escrever assim: seja a semi-reta AB. Perceba que a semi-reta B, todos os elementos dela pertencem à semi-reta, então os elementos também pertencerão à reta. Ou seja, a B está contido na reta R. Aí eu vou pegar um número. Para cada número que eu vou chamar de alfa entre 0 e 180, então 0 e 180, para cada número alfa entre 0 e 180, perceba que no semiplano acima posso pegar um ponto, digamos um ponto genérico P. Ao pegar esse ponto no semiplano aqui de cima, certamente existirá uma única reta aqui nesses dois pontos. Então, por esses dois pontos passa uma única reta e, portanto, uma semi-reta B. E aí, em palavras, para cada número alfa entre 0 e 180, vírgula, existirá exatamente uma semi-reta AP, né? A semi-reta AP com o ponto P sendo um elemento desse semiplano, ou seja, é um elemento que pertence ao semiplano, digamos, o S1. Beleza. Então, observe que eu peguei uma semi-reta contida na reta, e aí para cada número entre 0 e 180, existirá exatamente uma semi-reta AP com P no semiplano, digamos no semiplano de cima. E aí, esse é um postulado da construção de ângulos. Por quê? Porque eu posso, deixa eu colocar os outros canetões e indicar com o canetão vermelho que eu posso pegar qualquer ponto que eu vou pegando, né, nesse semiplano. Eu posso ter aqui as duas semi-retas estão coincidindo, então é um ângulo nulo, e aí a outra semi-reta vai fazer isso daqui, por exemplo, essa trajetória, está se deslocando, e aí vai fazer
esse outro movimento, esse movimento, enfim, até aqui. Então, existe exatamente uma semirreta AP. Então, eu tenho uma semirreta AP aqui. AP. Onde vou apagar esse lado? Vamos lá. Mudar de cor. Vou ilustrar aqui uma reta. Digamos assim, uma reta. R. Peguei um ponto na reta, um ponto A. Peguei outro ponto, um ponto B. E aí eu tenho uma semirreta AB. E aí, para cada número, e aí vou fazer um link com os intervalos, um número alfa maior que ou igual a 0 e menor que ou igual a 180. Para cada número nesse intervalo, entre 0 e 180, existirá exatamente uma semirreta, a P, onde P é um elemento de um dos semiplanos. Nesse caso, eu peguei o semiplano aqui de cima. E aí, essa abertura, vou fazer de azul, é esse número alfa. A abertura que é feito até no máximo 180 é a medida do ângulo. E esse é o caso da medida do ângulo, que medimos ângulos pela abertura. E vamos então, no que somos acostumados, com um instrumento chamado transferidor, construir, por exemplo, o ângulo de 30 graus sobre uma reta. E depois eu vou fazer um exercício bem legal de geometria, envolvendo esse conceito de abertura de ângulos. Ou seja, medir ângulo é de fato pela abertura, e aqui temos um postulado da construção de ângulos, que basicamente vem daquela ideia, ou melhor, daquele postulado da separação, que uma reta separa um plano em dois semiplanos. E aí existe, de fato, exatamente outra semirreta. Assim, para a gente visualizar, eu tenho uma reta, um ponto fixo A, uma semirreta, AB. A trajetória, né? Se eu vai fazer isso, isso. Posso pegar, né? E fixando do ponto A, o outro ponto P, que pertence a um semiplano, eu posso fazer isso, né? Esse movimento girando, né? Trajetória nesse intervalo de 0 a 180 graus. E aí medimos o ângulo pela abertura.